Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para a gente poder construir, trabalhar hoje, né? Esse tema, um tema que é tão importante, que é a liturgia. Em muitos casos, muitas vezes, a gente pergunta, né? A gente vai a um culto, observa um culto, e principalmente agora com a opção da internet, desde a pandemia, as igrejas foram obrigadas, né, a colocarem os seus cultos na internet, a disponibilizar o seu culto na internet, seus cultos, né? Na internet, e obviamente que nem todas as igrejas estão preparadas para isso, porque o ambiente virtual é diferente do ambiente físico. No ambiente físico, nós estamos, a pessoa, a igreja, né? E eu falo nós, como igreja, estamos naquela adoração, e muitas vezes a gente não percebe o que está sendo feito, o que está acontecendo no culto naquele instante. Mas quando vai para a internet, por exemplo, e aí a gente pode perceber, a gente consegue visualizar como que é o culto, a ordem do culto, a organização do culto, a reverência no culto, a forma que esse culto está sendo apresentado. E o nosso tema de hoje, no nosso podcast, tem o objetivo, inclusive, de falar, de dialogar sobre liturgia, a forma do culto. Como que a gente organiza, como que esse culto está organizado, de que maneira que ele foi preparado para apresentar ao Senhor. Imagine imagine uma igreja com 100, com 50, com 1.000, não importa o número de pessoas, e todos querem apresentar um louvor, e essa é a forma. Lógico, né? A gente vai ao culto para adorar a Deus, nós vamos ao culto para entregar um louvor a Deus, e vamos preparados com algo, né? Como Paulo escreveu, uns têm oração, outros têm o canto, outros têm uma porção da palavra, outros têm profecia, assim por diante, porque é Deus quem dá tudo a todos. Mas imagine se todos quiserem apresentar tudo da mesma forma, na mesma hora, no mesmo momento. Aí fica mais ou menos algo bagunçado, como que ninguém entende, por exemplo, e o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Pois bem, para falar de liturgia, para falar de organização, para falar da forma que a gente apresenta, a organização que a gente apresenta os elementos litúrgicos do culto, que existem no culto, hoje estou aqui com o pastor Isaldil mais uma vez, que eu quero cumprimentá-lo com alegria, e já pedi ao pastor, seja bem-vindo, é muito bom falar com o senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Muito prazer em estar reunido aqui com o irmão. Gosto muito de a gente estar conversando, dialogando, pensando coisas da obra do Senhor e da palavra de Deus. É muito bom, eu me sinto muito feliz com você aí. Pastor, é um prazer, é uma alegria toda minha, ainda mais para a gente falar desse tema tão importante, principalmente no meio pentecostal, que é a liturgia, a organização, a forma do culto. Pastor Isaldil, para começar, para a gente falar, como é que o senhor percebe, como que o senhor vê a liturgia, né? E aí eu queria já perguntar, eu já fiz essa introdução relacionada à questão como que a internet nos permitiu ver, né, toda essa dificuldade de organização que as igrejas têm, né, principalmente as igrejas pentecostais. Eu já queria introduzir, né, uma pergunta: como é que o senhor percebe essa questão da liturgia e o que o senhor traz já para a gente abordar nesse tema e também aprofundar ele ao longo do nosso bate-papo? Muito bem, pastor. É, a questão da liturgia que eu gostaria de trazer para o nosso ambiente, o ambiente pentecostal. Não é? Por quê? Porque as igrejas reformadas, as igrejas históricas, clássicas, elas prezam muito a liturgia e seguem muito à risca, muitas vezes até meio exagerada, uma liturgia um pouco forte mesmo.
E é um resquício também da origem dessas igrejas anteriores à nossa, que trazem um certo ranço também da liturgia da Igreja Católica Romana. Então, como dizia minha mãe, gostava de usar muito um ditado: nem tanto ao mar e nem tanto à praia. Essa é a verdade. A igreja, o culto a Deus não pode ser tão litúrgico que ele saia da realidade, não é? Da nossa adoração, do nosso louvor, porque muitas vezes nós podemos estar tão amarrados a um sistema litúrgico que isso impeça a liberdade que temos em Cristo de adorar ao Senhor. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é o exagero para o outro lado, que termina virando uma verdadeira confusão em muitas igrejas. Inclusive, eu tenho anotado aqui para falar mais adiante, talvez, existem certos cultos na nossa igreja, no nosso ambiente pentecostal, mas eu quero falar o ambiente assembleiano, porque há Sim, outras igrejas pentecostais e eu não falo por elas, né? sim, Mas no sim. ambiente assembleiano, aquele no qual nós estamos imersos e que estamos trabalhando e vivendo essa maneira de viver a vida cristã, existem, pastor, certos cultos que você se perde totalmente. Não dá para Às saber o vezes, que é, né? não Não dá dá para saber. saber. É, Um irmão está pregando, há um pregador. Você gosta de prestar atenção e deve prestar atenção na mensagem, no conteúdo que está sendo transmitido, mas aí, de repente, você não consegue, porque tem alguém fazendo um barulho tal do seu lado, não é? Num fervor exagerado, que para mim não é fervor, é emoção. Não é? Porque a pessoa não está prestando atenção no conteúdo da mensagem, não sabe sequer o que está sendo falado. Por quê? Porque cai numa emoção tão grande que não recebe a mensagem, porque quando dois falam ao mesmo tempo, o irmão sabe muito bem o que acontece. Não é? Precisa um falar e o outro eu não ouvir? consigo. Não. Eu, particularmente, não consigo. Apesar, eu não consigo ouvir duas vozes ao mesmo tempo e discernir o que uma está dizendo e outra também. É Não por consigo. isso que Eu tenho existe, dificuldade. é por isso que existe emissor e receptor, né? Certo? Sim, Então, eu tenho que saber qual é a minha hora de ser emissor e qual é a minha hora de ser receptor. Senão, não sei nem mesmo quando Deus fala comigo pela mensagem, pastor. é Porque verdade. há mensagens em que Deus é o emissor, mas esse Deus emissor, pela sua palavra, pela boca daquele que está pregando, certo? Precisa ter um receptor. Só que às vezes o receptor está longe, está envolvido lá no seu próprio processo emocional e a mensagem de Deus não chega a ele, ele não está ouvindo. Quantas vezes nós vemos nas Escrituras Sagradas o Senhor chamando as pessoas a ouvirem, não é verdade? Sim. Ouçam, ouçam e ouçam. E no nosso ambiente pentecostal, acho que um dos verbos mais esquecidos é o verbo ouvir. Ouvir? As pessoas falam muito do falar, mas não são muito amigas do ouvir. E é ouvindo que a gente aprende e é ouvindo que a gente cresce. Portanto, a questão da liturgia assembleiana, é claro que tem uma coisa aí, pastor. A nossa igreja foi fundada aqui no Brasil por estrangeiros, tinham lá a sua cultura, o seu jeito de ser, porque os missionários, quando vieram para o Brasil, obviamente eles trouxeram seus costumes lá de sua terra. É com o E, tempo que eles e, foram. e, e me permita, pastor, me permita fazer uma inserção aqui nesse ponto que o senhor coloca que eles trouxeram os costumes da sua terra, porque, veja, o Gunnar Vingre era bacharel em teologia, né, formado lá no seminário nos Estados Unidos.
e eles eram batistas lá, apesar de serem, de saírem, né, terem surgido, ter o encontro ali naquele movimento pentecostal originário ali, que aconteceu lá no Kansas e depois em Los Angeles e Chicago. Eles tinham esse costume, né, dos americanos, apesar que eles eram suecos, né? Então eles já tinham um certo costume, né, da Suécia. Depois eles adquirem americano, envolvido ali com o movimento pentecostal, mas o pentecostalismo americano é um pouco diferente do pentecostalismo do movimento pentecostal brasileiro. E quando eles chegam aqui no Brasil, eles encontram uma igreja, e aí um detalhe que eu só quero dar essa informação, principalmente quando chegam em Belém do Pará. Das 4 igrejas, conforme a gente tem conhecimento, 2 delas, das 4 igrejas existentes no Pará, naqueles dias, 2 eram pastoreadas por pastores suecos. Então, obviamente que essas igrejas tinham um padrão litúrgico, né? Como o senhor bem colocou no início da fala, um certo engessamento, porque o movimento pentecostal não estava ali. Aí o movimento pentecostal chega, quebra essa liturgia, né? Porque ela dá voz, ela dá oportunidade para qualquer pessoa, para o leigo, para qualquer pessoa apresentar um elemento litúrgico no culto. Mas aí vem o problema daquilo que o senhor estava falando, que é essa questão que hoje a gente tem, desencadeia nisso que a gente tem, que é essa confusão. Então, eu queria fazer essa inserção para contribuir com o senhor sobre o costume dos americanos, costumes suecos, né, dos suecos, e também agora com essa nova composição brasileira, a partir dos missionários, né? E a igreja com essa quebra nesse caso de liturgia, de engessamento, como o senhor bem colocou, né, pastor? Verdade. E aí o que acontece? Esses missionários vêm trazendo o pentecostalismo para uma igreja reformada que não o aceitou, não aceitaram os missionários, eles se viram isolados da própria igreja reformada e trabalharam, movidos pelo Espírito Santo, trabalharam o pentecostalismo no Brasil. Ora, eles foram, então, evidentemente, ganhar almas não convertidas ainda. E essas almas foram levadas ao pentecostalismo. Mas o que acontece? Chegou isso a um povo despreparado, muito emocional, muito levado pela emoção. Então, é claro que essa emoção não foi, desde lá, sob meu ponto de vista, essa emoção não foi, desde lá, trabalhada para haver a diferença entre uma condição de manifestação espiritual e uma condição de manifestação emocional. Houve um desequilíbrio. E esse desequilíbrio se perpetuou, cresceu, foi para os vários lugares onde a igreja foi crescendo, e sempre a igreja foi sendo o quê? A igreja barulhenta. Bom, o Espírito Santo é barulhento? Sinceramente, não me parece que seja. A menos que Deus assim decida que haja um barulho. Mas não é sobre isso que eu estou falando, porque o Espírito Santo é suave. Ele é como o Senhor Jesus. E a gente não vê, perdão, a gente não vê Jesus em todos os lugares sendo aquele mestre barulhento. Jesus gostava de se assentar com seus discípulos, Jesus gostava de conversar, de ensinar a eles, de trazer as coisas, o seu evangelho para aqueles discípulos e para todos os que o rodeavam, os ouvintes, mas você não vê Jesus fazendo o que eu vou chamar de estardalhaço. Então, será que Jesus era, como é que se diz? Ele era reformado ou ele era pentecostal, não é?
Então, vê, o Espírito Santo trabalha, e quem trabalha não tem tempo de ficar fazendo barulho. Ele trabalha nos corações, trabalha nas almas, ele converte, ele leva o homem à percepção daquilo que ele é e daquilo que ele precisa, que é o convencimento feito pelo Espírito Santo. Aos gritos, não se convence. Muito bem. Parece que falando assim, alguém pode estar ouvindo e dizendo assim: espera aí, esse pastor aí é um pastor assembleiano e está se opondo àquilo que a Igreja Assembleia de Deus faz. Muitos pastores, inclusive, sei que vão ficar contra mim, achando, me entendendo erradamente. O que eu estou colocando aqui, é bom que eu esclareça antes, o que eu estou colocando aqui é o exagero que precisa ser eliminado. Esse exagero vem lá do começo. Não foi tratado lá no começo, certo? Não foi Sim. tratado, foi crescendo, foi evoluindo. Pastores que foram se formando trouxeram essa mesma. Cortou, pastor, caiu o seu sinal. Caiu... Pensam que pregar é gritar. Poder do Espírito Santo é gesticulação. Então você vê sapateado no púlpito e bater no púlpito. Quantos aí já quebraram até o vidro da mesa O do senhor viu esses púlpito? dias aí que rodou na internet que o pastor já tinha tido um caso do rapaz que derrubou a mesa da ceia. Não sei se o senhor viu esse caso aí, não é? Derrubou a mesa da ceia. Mas agora aí, na semana passada, ou retrasada, não sei, rodou na internet um pastor influencer que quebrou o púlpito de vidro. Deu-lhe uma pancada tão grande que o púlpito não resistiu e quebrou. E não é o primeiro caso. Já houve outros. Houve um que subiu numa caixa de som, escorregou e caiu Escorregou e fora caiu. da caixa. E tudo isso o povo levando como coisa de poder do Espírito. Não. Isso aí é desordem, certo? Isso é confusão, não tem nada de Espírito Santo nisso. E outra coisa, essa desordem não fica só dentro de casa, das quatro paredes assembleianas. Isso, com a expansão das mídias sociais, isso está no mundo todo. Hoje não tem, pastor, hoje não tem brasileiro que não saiba como é um culto ou como está um culto. Não tem quem não saiba. Todos sabem. Então, Tá na rede, veja, né? está na rede. Então, o que acontece? Os velhos hábitos que precisam, segundo o meu ponto de vista, precisam ser corrigidos, ensinados, coisa que já devia ter sido dita há muito tempo, não é? Mas é hora ainda de se corrigir uma certa postura da igreja para que o Espírito Santo, de fato, possa operar entre nós. O resto é barulho, barulho, falta de educação, porque aliás, eu não entendo como é que tantos crentes não leem a instrução do apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 14. É tão claro de. Paulo dá ali uma aula de liturgia. Agora, essa liturgia, para que igreja Paulo dá essa liturgia? Para toda a igreja cristã. Não é para a igreja presbiteriana, batista ou Assembleia de Deus. Não, é para a igreja cristã. Não é verdade? Sim, Então, o sim. que acontece? A nossa igreja, eu tenho a liberdade, tomo a liberdade de falar isso. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, desprezou o bom senso de Paulo ao dar essa instrução da parte de Deus. Desprezou. Pelo que se vê, não é? Muito bem. Mas aí, pastor, um outro problema que eu vejo também nesse, que eu vou chamar de distúrbio pentecostal. Veio agora essa palavra, eu não sei. Um distúrbio pentecostal. Por quê? Porque a igreja evangélica Assembleia de Deus não é mais uma igreja. São várias Assembleias de Deus. E o que se vê? Que
Cada uma das Assembleias de Deus em que essa igreja mãe se partiu, criou sua própria teologia, até a sua própria liturgia. Muitas igrejas com placa e denominação Assembleia de Deus estão funcionando como verdadeiras igrejas neopentecostais. Outras Completamente estão diferente uma das outras do do que a gente conhece. completamente diferente. Então, nós temos uma igreja Assembleia de Deus que infesta de elementos do judaísmo. E tem arca, e tem candelabro, e tem menorá, enfim. A igreja assumiu tudo do judaísmo, pôs lá dentro uma veneração ao judaísmo que é um absurdo, mas tem a placa Assembleia de Deus por aí. Então, essa fragmentação da denominação também é um fator prejudicial ao pentecostalismo e à liturgia da igreja. Não é uma liturgia única. Também não estou dizendo que eu preferiria que fosse, senão estaríamos pensando em tirar a liberdade do culto a Deus. Não é isso de jeito nenhum. Na verdade, o que precisa é a gente meditar um pouco, conversar bastante sobre isso e buscar os ensinos das Escrituras sobre o assunto. Ô, pastor, deixa me fazer uma pergunta também para o senhor agora, dentro desse campo. É, em relação à questão em relação à questão do termo liturgia, o senhor acha que talvez eu até hoje pela manhã, eu fiz esse questionamento com a minha esposa, ela me fez inclusive uma pergunta. Eu fiz uma breve crítica à revista da Escola Dominical desse trimestre. Não, não, a Escola Dominical não é o nosso foco, mas apenas eu vou trazer para embasar a pergunta. Alguns semestres atrás, as lições vieram, por exemplo, bem mais técnica, com definições de termos e tudo mais, né? Principalmente as que foram escritas pelo pastor Douglas Batista. E aí agora, a revista de agora, eu reforço, não é esse o tema, nem vou desviar o foco, mas eu só estou construindo a pergunta. É, é, as revistas a de agora, desse trimestre, já voltou para aquele ambiente interno das missões, da preparação, da preparação da igreja. E deixou de lado um pouquinho dessa definição de termos, esse ensinamento necessário. Nesse caso, nós já discutimos em outro momento que, inclusive, a igreja deixou ou não fez, por exemplo, e foi até tema, eu até escrevi um texto sobre isso, eu vou publicar lá no Artigos Teológicos, deixou, por exemplo, não trouxe, não tem uma revista preparada, destinada a pregadores e etc., uma revista que trata desses termos, né, dessas questões que são importantes, por exemplo, liturgia. O senhor acredita que não há não há ou não o investimento foi pouco da igreja em relação à definição e o esclarecimento ao povo pentecostal assembleano, que é o nosso alvo, sobre o que é, de fato, tanto o termo, né, a definição da palavra, melhor dizendo, como também a questão a questão da própria liturgia? O senhor acha que há uma deficiência, um déficit nisso, que a igreja deve isso, que o nosso povo não sabe nem o que significa a palavra, tampouco como que se vê a liturgia pentecostal, como deve ser os elementos litúrgicos, como deve ser a organização? O senhor acha que há uma certa dificuldade nisso? Olha, pastor, eu acho que há sim uma grande dificuldade no meio assembleiano, a instrução da terminologia cristã, por exemplo, né?
Então, grande parte da igreja, se você perguntar, fala para mim o que é liturgia, ele não sabe. Não Não sabe. sabe. Não tem esse respeito. A maioria não sabe. Outros tomam num sentido muito ruim, pejorativo. Liturgia não é para nós. E eu já ouvi pastores também dizendo isso, viu? Liturgia não é para nós, porque onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma péssima compreensão. Primeiro que a liturgia não significa engessamento, né? Eu até anotei que a liturgia não é a determinação de um dirigente da igreja, vai ser assim ou vai ser assim. Até porque não se faz isso e nós somos livres em Cristo Jesus. O culto a Deus é, é livre. Né? Mas escuta, o culto a Deus é livre, temos a liberdade de cultuar, mas essa liberdade tem que saber ser usada. Não é assim, porque eu tenho liberdade, eu posso gritar, correr no templo, eu posso rodopiar, eu posso fazer aviãozinho, sei lá o que mais, porque eu tenho a liberdade de adorar. Isso não é liberdade, isso é confusão. Por isso mesmo que lá, no final do capítulo 14 de 1ª Carta aos Coríntios, Paulo diz o quê? Que tudo seja feito com Ordem. decência e ordem. Decência. Será que as pessoas sabem o que é decência? Será que as pessoas pensam que decência é só na maneira de se vestir? Porque muita gente pensa isso. Sim. E muito lugar. Se você for falar em decência, pois é, irmão, tem pessoas que são indecentes nos seus trajes. Tá, existe esse lado, sem dúvida, mas decência também está no comportamento, na maneira de falar, na maneira de avaliar. Tudo isso é decência. Precisa decência na igreja. E nunca foi tratado, o senhor há de convir comigo. A questão da decência na igreja, o que envolve? Está aí alguma coisa para alguém pensar e desenvolver. O que é a decência no meio assembleiano? Será que é questão de usos e costumes? Evidentemente não. Então tem que ser mais explorado isso da decência. E ordem, meu Deus do céu, nós estamos num país em que a bandeira tem escrito, ou tinha pelo menos escrito, o quê? Ordem e Ordem, decência. progresso, né? Ordem, Progresso, é decência, progresso. ordem e progresso. Então, evidentemente, essa frase filosófica prevê com razão. Sem ordem não há progresso. Isso vale para a igreja. Por isso que Paulo diz: decência e ordem. Tudo feito com decência e ordem. Quanto na igreja, eu já vi em culto de ceia, pastor, pastores no púlpito incentivando a desordem, porque eles dizem assim: neste momento, quem é batizado com o Espírito Santo glorifique em línguas. Daí você não segura mais. Aí você não segura mais. Você imagina 100 pessoas dentro da igreja, sem preparo. O dirigente fala assim: quem é batizado com o Espírito Santo, louve o Senhor em línguas. Onde é que está isso na Bíblia? Isso não está na Bíblia, não é isso que Paulo ensina. Paulo ensina que se um fala, o outro se cala. Então, está errado. É carência de ensino bíblico. Agora, eu não sei se essa carência, se a igreja está nessa carência por interesses de outrem ou mesmo por não perceber que deveriam doutrinar. Não sei, não sei dizer, agora não posso lhe dizer. Mas esse é o problema que a gente enfrenta. E quando a gente diz alguma coisa, aí tem gente que vai virar a cara, né? Certo? Às vezes na igreja eu vejo pessoas que me olham com certo, sabe? Peraí. Por quê? O irmão parece que não gosta muito de certas coisas.
realmente eu não gosto de nada que seja desorganizado. 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 E há igrejas que são desorganizadas em tudo, em tudo. Não é só naquela liturgia que a gente entenda assim, entre aspas. Canta-se mal, toca-se mal, mas tá bom. Mas tá Mas bom, porque Deus, é para Deus. pastor, mas aí nesse caso, canta-se mal, prega-se mal, mas Deus aceita. É para Deus. Então, mas não tem aquele que vai cantar, pega o microfone e fala assim: eu não sei cantar, meus irmãos, mas eu vou cantar para louvar a Deus. Se você não sabe, irmão, faça outra coisa para louvar a Deus, mas não cante. Eu fico muito irritado com isso quando eu vejo. Ah, mas eu estou cantando para louvar a Deus. Mas você não é uma pessoa que tem o dom para cantar. Talvez você tenha o dom e tem para fazer outra coisa. O Não pastor, fique forçando. mas essa ideia do improviso foi Hum, atrelada, foi atrelada ao movimento, ao poder, né? Aí o senhor tocou em dois pontos. Por exemplo, o senhor tocou em um momento da fala do senhor, o senhor falou sobre, o senhor já viu aí alguns pastores fazendo a promoção da desordem, não é? Durante um culto, por exemplo. A ideia, a minha questão é o seguinte: a ideia do conflito, dessa desorganização, do improviso, do eu não ensaiei, mas é para Deus. Eu nem sabia que eu ia pregar, por exemplo, né? Não tenho, irmão, mas Deus vai falar, Deus vai falar, né? Essa ideia também foi atrelada, também não, é uma pergunta, também não foi atrelada a uma ação do Espírito Santo, uma vez que em alguns casos a Bíblia diz que repentinamente o Felipe foi levado daqui para ali, de repente o fulano apareceu em tal lugar, o Espírito vos ensinará todas as coisas, não vos preocupeis com o que é a vez de falar. Esse mesmo improviso também não foi atrelado ao movimento pentecostal, não sei se causando ou justificando a desordem no culto, que aí a gente cai na questão da liturgia? sim, pastor, sem dúvida. Sempre preservando que o Senhor age como ele quer. O irmão falou do Felipe. Felipe. Felipe foi trasladado até lá onde estava o eunuco, não é? Para um determinado trabalho feito pelo Espírito Santo. Ele foi lá, fez o trabalho que tinha que fazer e foi levado para outro lugar. Né? Houve, na palavra de Deus, e agora eu não tenho anotado aqui, mas movimentos que a gente percebe que foram feitos pelo Espírito Santo. Sem dúvida, eu não vou tirar essa compreensão de forma nenhuma. Eu mesmo, dentro dessa maneira de entender, de compreender, tenho experiências do Espírito Santo durante um culto, pessoais, pessoais. Já houve culto de eu me derramar em lágrimas ajoelhado no chão. Já houve. Assim, mas o irmão não está falando de ser racional, de não ser emocional. Eu não estava sendo emocional nessas horas. Era o Espírito de Deus trabalhando em mim. E não fiz sequer estardalhaço nem nada. O que nós estamos falando é do exagero e não da operação do Espírito, para que todos entendam. O Espírito Santo opera, senão não seríamos pentecostais da forma que somos. O Espírito Santo dirige, o Espírito Santo conduz a igreja. O Espírito Santo muda, às vezes, uma pregação que o senhor já preparou, mas o Muda. Espírito vai a falar de outro assunto, que depois o irmão sempre fala assim, mas eu não ia falar nisso.
Não foi isso que eu preparei, mas o Espírito Santo levou para quê? Porque havia a necessidade de se tocar naquele assunto. Agora, é diferente isso de falar assim: olha, irmãos, eu não sou pregador, eu não preparei nada, mas eu sei que o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo não vai falar, porque você não está preparado. A mesma coisa é o músico. Eu não ensaiei, pastor, mas é para Deus, a gente vai dando um jeito aqui. Você quer coisa pior do que isso? Né? É o que mais me leva a me debater na igreja. Músico que não está a fim de se preparar para tocar. Meu Deus! Aprendeu uma escalazinha de dó, tá bom, vamos tocar. E às vezes é o próprio regente que erra. Pega aquele irmãozinho novinho que não sabe nada, ele já põe no meio. É para ele ir aprendendo, irmão. Não, ele não vai aprendendo ali. Ele precisa aprender antes para poder ser um cooperador. E é na escola, né? É na escola, é na aula de música. Não é no exercício do papel. Muito bem. Isso com o músico. O cantor no coro é a mesma coisa. Jesus. O coro da igreja é um corpo especial. Se a igreja tem pessoas com aptidão para cantar, forma-se o coro. Mas se não tem aptidão para cantar, a igreja não precisa ter coro. Não, mas todos aqui vão louvar a Deus. Até anunciam-se às vezes, não é? Às vezes anuncia-se isso. Olha, nós vamos montar o coral, todos os irmãos que quiserem cantar, venham tal dia. Não é assim. Não é assim. Aí, se o regente vai fazer uma seleção de vozes, aquele que fica fora porque não tem condição de cantar, Fica numa tristeza. Ou ele é enviado no coro ou sai triste. Então, nem sai coro, nem sai nada. Porque isso se chama desordem. Desordem. Eu estou falando na área de música, né? E na área do ministério, da pregação? A mesma coisa. E na área do evangelismo, pastor? Nós vamos sair para evangelizar. Nós resolvemos, a nossa igreja precisa arregaçar as mangas, o Senhor disse: ide, anunciai, e olha, domingo eu quero todo mundo aqui na porta da igreja, nós vamos sair para evangelizar em grupo. Muito bem, ótima iniciativa. Eu quero perguntar, qual é o preparo desse grupo que vai sair pelas ruas, de casa em casa, evangelizando? Qual é o preparo? Se a igreja não tiver preparo ensinando essas pessoas, isso vai dar confusão. Vai sair discussão na porta dos outros, vai sair ofensa. Aquele que vai anunciar o evangelho tem que falar mal da religião do camarada que mora ali, vai sair discussão. E esse não é o trabalho que vai ser feito. Então, toda a igreja que tem equipe que vai sair a evangelizar tem que preparar a sua equipe direitinho, bonitinho, sabendo o que vai falar e o que vai fazer. Senão, um fala uma coisa, outro fala outra e vai dar muita confusão. Pastor, Nós, na sim, nossa pode continuar. igreja, vamos sair para fazer evangelismo. O pastor já falou, vamos preparar os irmãos que vão fazer esse trabalho. Ótimo, ótimo. Elogiei o nosso pastor por isso. Vamos preparar os irmãos que vão sair para fazer esse trabalho. E vamos preparar os irmãos que vão fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Não é? Ô, não pastor, basta desejar, tem que ter as condições. preparo, o senhor tocou de um ponto interessante. Preparo litúrgico, a preparação para uma atividade litúrgica num culto, numa atividade eclesiástica, numa reunião, num culto, enfim, não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, desde dos antigos, dos patriarcas, dos profetas. Meu Deus, tudo era preparado. Quer uma pregação bem mais explorada do que a de Elias, reparando
o altar, era um preparo. Moisés no deserto, né, no sacrifício, no encontro com Deus no Sinai, era um preparo, vocês precisam se preparar, né? O Samuel, meu Deus, a história das crianças, nos eventos infantis exploram a ideia das crianças, né? O evento de Samuel, por exemplo, foi Samuel no templo, é uma das pregações que é uma pregação que as crianças mais compreendem, mais entendem, porque é muito explorada. Samuel foi entregue ao templo, né, para Eli, desde pequenininho, foi um preparo, né? Preparo. Ali ele aprendeu. E o Etade tem uma informação em um dos livros dos manuais do Etade, que acho que é de profetas maiores ou menores, se eu não estou enganado. Ele aborda esse ponto do preparo do profeta, que ele não era um sujeito aparentemente que apareceu do nada, né? Por exemplo, como surgiu Elias? Elias, o tisbita, apareceu profetizando e fazendo descer fogo, secando, aparecer seca e depois fogo, seca, chuva e fogo, né? Não, a história de Elias, como também a de Melquisedeque, como também a de alguns outros personagens, são histórias que estão inseridas ali, mas não é uma regra. Não é? Aí o Etade traz no manual deles o seguinte, que as pessoas que eram vocacionadas, que já se percebiam nelas esta vocação profética, eram direcionadas a uma escola onde receberiam preparo para o exercício, e esse preparo, isso está no manual do Etade, e este preparo, eu só não me lembro agora exatamente a página, e esse preparo era abrangente, porque ele entendia, ele aprendia sobre muitos assuntos, não eram só um assunto, porque o profeta o profeta interferia, né, na sociedade, no governo, nas relações internacionais, nas questões sociais, na política interna e externa do país. Ele tinha sua voz, então, obrigatoriamente, independente, claro, da inspiração, que, como bem o senhor colocou, a inspiração divina nos direciona para diferentes posições durante uma pregação, durante um louvor e assim por diante, mas no caso dos profetas, eles eram absolutamente preparados, muito bem preparados para atuar em todos os campos. E aí é que eu faço esse encontro com o Senhor, porque se desde o Antigo Testamento os patriarcas tinham preparo litúrgico, os profetas tinham, né, os sacerdotes, preparo litúrgico, os profetas bateram na questão litúrgica, Jesus também trouxe toda esta ênfase litúrgica. Algumas coisas não estavam escritas na Bíblia, não estava escrito na Bíblia que ele ia passar saliva na língua do mudo para o mudo falar, nem do cego para o cego ver, mas ele fez, né? Agora, quase que todas as outras coisas, as outras ações que Jesus fez, os outros milagres, estavam, por exemplo, tinha de alguma forma algum exemplo, alguma base, alguma citação de texto antigo. Se os apóstolos, primeiro discípulos, depois os apóstolos também tinham preparo litúrgico. Se liturgia, preparo litúrgico, quer para o canto, para a pregação, para a oração, para a condução do culto, o apóstolo Paulo foi o mais enfático sobre essa questão, não é? As cartas paulinas, epístolas paulinas, por exemplo, as epístolas pastorais, como que ele trabalha a questão para o preparo do sujeito para todas as atividades. Porque nós, pentecostais, achamos que o preparo é desespiritualizar a coisa, né? Por que a gente desassocia o preparo? Em muitos casos, não todos, eu digo a gente, não de forma genérica, porque aí a gente tem um erro. Mas por que parte dos pentecostais não consegue associar o preparo, entende o preparo como esfriamento,
como um apagamento do Espírito Santo, como um engessamento do Espírito Santo, sendo que a Bíblia toda trabalha essa questão. Bem, pastor, o que nós devemos observar é que a nossa igreja foi, por permissão de Deus, evidentemente, resultado da semente que foi lançada no meio social menos preparado. A Assembleia de Deus não cresceu nos palácios. A Assembleia de Deus não cresceu vinculada a governadores, a deputados e etc., a juízes. Não. Era o povo humilde mesmo. Povo humilde, de toda a periferia. A Assembleia de Deus sempre cresceu na periferia. Sempre. Se hoje nós temos templos majestosos, centrais e tal, não foi assim que começou. Começou tudo em salãozinho, na casa do irmão fulano, na casa do irmão Beltrano. E quem eram essas pessoas, aqueles, vamos dizer assim, quase primeiros membros assembleanos? Pessoas humildes, sem qualquer formação intelectual lá fora, certo? Eram pessoas realmente bem humildes em todos os sentidos. Dali surgiram os dirigentes das igrejas, do próprio meio. Então, como o irmão está me perguntando, trata-se de uma influência cultural. Não, e é bom até que o senhor faça um comentário sobre isso mesmo, tá? Não é uma só pergunta, não, é para puxar esse assunto com o senhor mesmo. Uma influência cultural. Ou seja, ninguém precisa ficar chocado de eu dizer que a Assembleia de Deus foi, durante muito tempo, uma igreja de pessoas intelectualmente despreparadas. Isso não é vexame. Isso é uma realidade, né? E também não é uma espécie de preconceito ou coisa assim. Não, não. A igreja cresceu assim e, graças a Deus, a igreja penetrou nessa área da sociedade. Porque muitas igrejas aí das tradicionalíssimas não se preocupavam de evangelizar o pobre coitado lá da periferia. Eles nem eram muito bem aceitos. Era a formação de uma igreja elitista. Isso das igrejas reformadas, eu estou falando. Pela própria liturgia utilizada. E essa coisa vem do romanismo. Por quê? Porque a celebração da Igreja Católica sempre foi altamente litúrgica nesse sentido, sem qualquer participação do pobre coitado ouvinte lá. Tanto que a missa era feita em latim, o coitadinho não entendia nem a própria língua, ia entender um padre falando em latim, falando o quê? Mas para ele não interessava entender o que o padre estava falando, porque ali ele estava, entre aspas, na casa de Deus. Então estava tudo certo. O que me mandarem fazer, eu faço porque é da parte de Deus. Esse mau hábito da Igreja Romana foi assimilado pelas igrejas tradicionais evangélicas, de certa forma. Pouca diferença fez. Então, transformaram-se em igrejas absolutamente litúrgicas, fechadas, não é? E o pobrezinho do crente que ia lá, ia indo. Mas também não ia muito. Aí surge o quê? A igreja pentecostal. Olha a providência de Deus. O pentecostalismo foi a porta aberta para entrar os humildes, nesse sentido de humildade. E abriu a porta mesmo, né? E abriu e os humildes entraram mesmo. Deus Graças a Deus. escancarou para o mundo, eu vou falar assim, Deus escancarou a porta para o mundo inculto, indouto. É por isso que a palavra de Deus diz: Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus escancarou a porta e permitiu que se propagasse esse evangelho no meio inculto. Bem, muito bem. Mas acontece que a salvação transforma. E eu quero repetir aqui o que eu sempre digo de um amigo de meu pai, um português semi-analfabeto, ia muito lá em casa, e ele toda vez dizia para o meu pai: eu era um bruto, falava aquele português, eu era um bruto, mas aprendi que a palavra de Deus educa, instrui e civiliza, falava o português. A palavra de Deus educa, instrui e civiliza. E esse era um incivilizado que se tornou depois civilizado. Irmão Silvestre, de saudosa memória. Ora, Deus abriu as portas para o evangelho penetrar na camada menos importante, menos valorizada da sociedade. O evangelho penetrou. Ótimo, maravilha, glória a Deus por isso. Eu sou fruto disso. Muito bem. Aí, é para a igreja ficar parada nisso mesmo? Não. É para ela ser instruída. É para ela aprender. Por isso que o que diz lá em Efésios, Deus deu, foi Deus que deu pastores, mas deu também mestres e doutores. Homens para ensinar. Homens para ensinar. Pastores há muitos, meu querido irmão. Mas cadê os mestres, que são tão poucos? Nós contamos nos dedos os mestres assembleanos, pessoas importantíssimas. Não vou citar nome, mas praticamente todos eles estão passando aqui pela memória, não é? Mestres importantíssimos, deixando lições incríveis, os que já foram e outros que ainda estão na labuta aí. Então, é necessário que a igreja aproveite o que disseram esses homens mestres que o Senhor colocou na igreja e valorizem isso e perpetuem, e que novos mestres apareçam, outros mestres apareçam, outros doutores apareçam, doutores na palavra apareçam, e que a igreja seja fortificada espiritualmente, porque o Espírito Santo é uma bênção, uma dádiva de Deus à igreja, à Assembleia de Deus, e a outras, obviamente, estamos falando da Assembleia, não é? Uma dádiva de Deus, a Assembleia de Deus, mas também o conhecimento é dádiva de Deus ao ser humano. Precisamos procurar. É por isso que Oséias, né, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ora, como é que nós podemos conhecer o Senhor se não for por aprendizagem? Precisamos aprender. Então, meu caro pastor, eu vejo a questão da liturgia da igreja envolvendo tudo isso. Até parece que, ao conversarmos aqui, parece até que eu saí um pouco fora do tema liturgia, mas não saí, não. Não, está no tema. Está envolvido naquilo que nós chamamos de liturgia, ou seja, o que é a liturgia? O modo como a igreja trabalha o culto a Deus, a maneira como a igreja oferece o culto a Deus. Isso é a liturgia, a maneira. Então, novamente, quantas pessoas, quantos irmãos de valor não sabem isso e estão apresentando um culto que não é para o Senhor? Pastor, infelizmente. me dá só um minutinho, deixa passar deixa passar o caminhão do gás aí, agora que ele vai, senão a gente já retoma, depois eu dou um corte aqui. Se o senhor está ouvindo aí o caminhão do gás? Ah, não? Não. Ah, tá joia. Então vamos lá. Se o senhor não estiver escutando... então vamos lá. Deixa eu fazer aqui então uma pergunta para o senhor nesse sentido. Então retoma agora com a pergunta. Nós falamos, nós estamos falando para nossa audiência que está nossa audiência,
para a nossa audiência, estamos falando sobre liturgia. Liturgia assembleiana, liturgia pentecostal. Vamos lembrar que o movimento pentecostal clássico é representado pelas igrejas Congregação Cristã do Brasil, no Brasil, e a Assembleia de Deus. São as duas representantes do movimento pentecostal clássico. Outros movimentos vieram depois, posteriormente. Né? Como os pesquisadores descrevem, movimento de primeira onda, segunda onda e terceira onda. Não vou entrar nesse campo agora. Mas as liturgias são diferentes. As igrejas atuando no Brasil, que atuavam no Brasil antes do movimento pentecostal, as igrejas reformadas têm sua liturgia própria, né? Tem o seu canto, tem o seu inário, tem a sua música própria, algumas até estão se perdendo com isso, a gente pode até trabalhar um pouco essa questão da confusão, e eu já vou lançar uma provocação daqui a pouquinho sobre isso. Aí vem, e essa liturgia, a liturgia dos reformados, bem centrada, engessada praticamente, né, organizada naquele elemento, no sujeito que é preparado, então o músico, o pastor, o teólogo, etc. Aí vem, nesse caso, o leigo não tinha tanta, como ainda não tem, tanta abertura, tanto acesso, como ainda não tem. Aí vem o movimento pentecostal, tradicional, né, que os estudiosos, pesquisadores chamam de primeira onda, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil. Congregação permanece uma igreja de tradição oral, obviamente, estudos, preparo nesse sentido lá é centrado à música, muito bem preparados, né, eles estudam bastante, se preparam muito bem, obviamente, mas os assembleanos, de forma diferente, se dedicaram à teologia, aos estudos da escola bíblica. A teologia vem posteriormente, lá na década de 1950, né, 58, 59, com o IBAT, 66 com a Escola do Rio de Janeiro, depois 79 com o ETAD e assim por diante, mas isso depois de muito debate, muito conflito, muita confusão. Nesse meio tempo, a igreja cresceu, como bem colocou o pastor Isaldil, entre os mais pobres, entre os menos preparados, ela não cresceu em palácios, etc., assim por diante, e avançou, chegou até nós hoje. Só que essa igreja também deu origem a outros movimentos que surgiram deles, que apareceram, né, saídos desse movimento. Nesse caso, o neopentecostalismo. E o neopentecostalismo tem uma liturgia diferente da liturgia do movimento pentecostal. E aí você tem uma absoluta confusão de tudo, em muitos casos você não tem clareza de nada, não consegue entender nada, você não sabe, como a gente abordou no início da nossa fala, se é um culto, você não sabe se é um culto pentecostal, um culto tradicional, um culto judaico, um culto espírita, em alguns casos luzes, jogo de luzes, igrejas totalmente desconfiguradas daquilo que se é a igreja. A minha questão agora, pastor, então eu trouxe esses 3 parâmetros porque a gente tem a liturgia tradicional, a liturgia pentecostal e a liturgia neopentecostal, que são totalmente diferentes. Cada uma tem a sua música, cada uma tem a sua forma de preparo, né? Aí vem a indústria da música, coloca músicas que constrói música, produz música, faz os músicos produzirem músicas, que escanteia, coloca de lado, por exemplo, o inário da igreja tradicional, o inário da igreja pentecostal, e obviamente que a neopentecostal não tem inário, né? Então você tem uma mistura musical, né? Hoje eu costumo dizer que é possível, por exemplo, você pega as músicas aí recentes, você pode começar uma maratona de determinada música. Eu vou citar uma. Tem uma música que diz assim: Yeshua. Você pode começar a fazer um tour, né? Se essa música estiver cantando na sua igreja, você começa na sua igreja, sai, vai para a igreja do vizinho, dá para pegar a parte
da música, vai para outra igreja, continua na música. Dá para fazer um tour em pelo menos umas 4, 5, 6 igrejas. E essa música não terminou ainda, porque todas as igrejas, em quase todas as igrejas, a mesma música é cantada. Então, de certa forma, o inário de uma é deixado de lado, o inário da outra, os elementos litúrgicos se tornou, o culto litúrgico se tornou quase que unificado. Mas aí vem a bagunça que, em muitos casos, as igrejas neopentecostais estão promovendo, a bagunça litúrgica, que você não sabe nada, você não consegue entender o que é. O que está acontecendo ali? Não é? Soma o despreparo teológico em muitos casos, o despreparo litúrgico em muitos casos, e aí essa mistura de tudo, né? Tudo é possível, você não sabe mais se é uma balada, se é um culto e assim por diante. Bom, a minha pergunta é o seguinte: uma vez que a igreja pentecostal clássica, nesse caso, estamos falando da nossa igreja, a igreja que a gente congrega, a Assembleia de Deus, tem essa dificuldade, teve essa dificuldade, ela cresceu entre os leigos, mas agora, com o avanço do movimento neopentecostal, por exemplo, e eu vou usar uma palavra assim, esse descambamento, desculpe a palavra, essa bagunça, sabe, essa questão desordenada, como a gente tem visto hoje, muito além do que a gente já vê no movimento pentecostal. Pastor, será um momento, ou será que a igreja está se reposicionando no tocante ao preparo e ao conhecimento, inclusive preparo litúrgico, frente a esse desenvolvimento do movimento neopentecostal, da liturgia neopentecostal, que inclusive os pentecostais, não todos, mas estão aderindo à liturgia neopentecostal, que já é muito pior do que a pentecostal? Será que é um reposicionamento? Será que é um momento de um reposicionamento? O senhor consegue enxergar isso, por exemplo? É uma pergunta. Sim, pastor. Realmente, no meio dessa bagunça toda, e nós estamos falando bagunça aqui, claro, sem que seja termo pejorativo. Usamos aqui a palavra bagunça no sentido da desorganização. Muito bem. Pastor, o neopentecostalismo derivou da igreja pentecostal. Na verdade, ele não derivou da igreja pentecostal. Ele derivou de igrejas pentecostais que se desvincularam da Assembleia de Deus. Então, eu vejo assim, existem igrejas pentecostais que se desvincularam da Assembleia de Deus, mas elas permanecem igrejas pentecostais, doutrina bíblica, tudo certinho. E são igrejas organizadas. Eu cito uma, a Igreja Brasil para Cristo. Eu não considero a Igreja o Brasil para Cristo como uma igreja neopentecostal nesse sentido que nós estamos falando. Né? Por quê? É uma igreja que preserva as raízes pentecostais que saíram da Assembleia de Deus com o missionário Manuel de Melo. Muito bem. E é preservada. Pastor, me permita fazer um comentário, que foi um homem muito usado por Deus, né? Nos dons espirituais, no seu tempo, né, pastor? Sem dúvida, é do meu tempo. Eu me lembro bem do missionário Manuel de Melo, o trabalho dele, né? E, na verdade, ele sofreu certas perseguições, não pela doutrina que pregava, mas por ter se afastado do convívio assembleano. Do meio assembleano. Só isso. É uma igreja respeitabilíssima, como é a Assembleia de Deus. Mas o que acontece? Paralelamente ao
a obra O Brasil para Cristo, também surgiram outras igrejas assim, foram saindo formando. Dessas aí é que nasceu o neopentecostalismo. E o que eu vejo nesse neopentecostalismo? A deturpação da doutrina bíblica. Porque aí eles partiram para quê? Para a ênfase nas coisas materiais, não é? ênfase nas bênçãos e tal e tal. Chegou a tal ponto, eu não vou citar o nome de nenhuma hoje, porque elas são mais do que conhecidas, também não vou citar os seus líderes, porque são mais do que conhecidos. São mais conhecidos hoje líderes neopentecostais problemáticos, espiritualmente falando, do que mesmo pastores importantes da Assembleia de Deus. Pode saber, qualquer pessoa na rua, em qualquer lugar, conhece, sabe quem são quaisquer desses líderes neopentecostais, mas não conhecem a Igreja Assembleia de Deus nem seus pastores. Muito bem. E a razão disso? A razão disso é que, no meu ponto de vista, essas neopentecostais não têm liturgia. Porque se nós estamos dizendo que a liturgia é a maneira como uma igreja oferece a Deus o seu culto, eu não vejo nessa gente oferecimento de culto a Deus. Eu vejo ao contrário. É uma procura daquilo que Deus pode dar. Seria a mim. Então, Seria um oferecimento a mim. O que Deus pode me dar. O que o culto pode me dar. é uma igreja, falou tudo, é uma igreja que existe para oferecer a você o que você quer. Então, se você quer, venha e Deus proverá. Já falei, lembrando de alguém aí, né? Venha e Deus proverá. O que você quer? Eu quero cura, venha. Eu Aqui quero resolve. dinheiro, eu quero isso. Aqui resolve. Aqui resolve. E eu aqui resolve está juntando todo esse pessoal ignorante de Bíblia, atrás do quê? Eu vou lá porque lá resolve. O que é uma mentira, o que é safadeza, o que é embrulho. Eu ouvi ainda essa noite na televisão o camarada insistindo, mostrando testemunhos de cura, disso, daquilo, forçando até testemunhos de cura e dizendo que cada um que estava ouvindo o programa que depositasse R$ 200. Eu quero R$ 200 de cada um de vocês. Precisamos, a obra que precisa. Que obra é essa? É obra, sim, obra maligna. É obra que desvirtua as pessoas da salvação. As igrejas neopentecostais, dessas que eu estou falando, são um câncer metido no meio evangélico. E, no entanto, muitas igrejas nossas estão ali apadrinhando essa gente. Nossos pastores não abrem a boca. Está tudo bem. Alguns até dizem, não, mas estão pregando o evangelho. Não estão pregando o evangelho, estão pregando um falso evangelho. Falso evangelho. A Igreja Assembleia de Deus também precisa se levantar nesse aspecto, opor-se e acabou. Não, mas nós vamos Refutar, né? mexer. Defender e refutar. Deus não pode estar com medo de mexer com gente grande que faz coisa errada. Não importa se é grande, se é pequeno. Nós temos que seguir a palavra de Deus e acabou. Gostar, gostou. Não gostar, gostasse. Vai ouvir. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja profética, mas é um profeta, em grande parte, hoje, silenciado, calado. E há alguns por aí, mancomunados com as coisas lá de fora, com a política e com tudo mais. Então, eu não vejo um processo litúrgico, no sentido da palavra, nas igrejas neopentecostais. Nas igrejas pentecostais, então, a nossa liturgia, que se expande aí para outras que também são pentecostais, a nossa liturgia também precisa de revisão.
porque ela não pode ficar só no sentido da palavra, mas no comportamento da igreja no culto que oferece a Deus. Nossos músicos têm que mudar a postura. Nossos cantores têm que mudar a postura. Nossos pregadores têm que mudar a postura. Nossos pastores têm que mudar a postura, para que nós tenhamos aí uma igreja que suja, forte, pujante, dentro dos princípios da palavra de Deus. Pastor, me permita fazer esse comentário, até os membros, né? Até o membro, até o irmão que vai frequentar o culto precisa mudar a postura, meu Deus, porque em muitos casos o sujeito está despreparado para participar daquele ambiente. É uma desorganização, é uma andação, bebeção de água e vai ao banheiro e não sei. Meu Deus! Leva brinquedo, põe criança no corredor da igreja. Eu tenho aversão a isso. Pois é. E o irmão falou que há necessidade no ambiente litúrgico, da igreja, até do membro se posicionar. Envolve todo mundo. Por quê? Porque a liturgia não é um processo do púlpito, não é uma imposição do dirigente da igreja, mas é a maneira como todos nós, a igreja, a assistência, o púlpito, o pregador, todos nós estamos envolvidos numa maneira de oferecer culto ao Senhor. Todos, todos. Então, isso responsabiliza do púlpito à portaria. Responsabiliza. Por isso que a palavra de Deus exige santificação, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Pastor, imagine o seguinte. Me permita só fazer uma colocação aqui antes da gente ter o corte que tivemos. Nesse aspecto envolve inclusive as crianças, que em muitos casos, como o senhor já bem colocou, isso que pode retomar, em alguns casos elas estão nos corredores, com brinquedos, o culto parece que é vendido em alguns casos para as crianças como se fosse um parque de diversão, em alguns casos, né? Verdade. Observe o seguinte, não ocorre isso em todas as igrejas. Ressalve-se isso. Sim. Porque hoje, muitas igrejas já reservam um lugar para as crianças, tem o professor, a professora das crianças, tem lá uma sala preparada para isso, bem infantil, não é? Aprendem, às vezes até se apresentam no culto cantando aquilo que eles aprenderam com o tio ou com a tia lá, vem para o culto, se apresentam, isso é maravilhoso. Isso é colocar o menino no caminho que ele deve andar. Muito bem. Estou falando daquelas que não tiveram até agora a preocupação disso, ou porque não tem gente suficiente para esse atendimento, ou porque não deram importância. Mas se você está numa igreja onde não há um lugar específico para a criança, cuide da sua criança. Não leve brinquedo para o templo. Não leve comida para o templo. Não. Tem que educar o menino que na igreja, lá no templo, não é lugar de comer, não é lugar de levar brinquedo. É lugar que tem que aprender desde cedo. É lugar de adorar ao Senhor, de falar com Deus, seja a linguagem mais infantil possível para eles. Mas não pode ser desse jeito. Por isso que, em muitas igrejas, o irmão já ouviu falar disso, do escândalo de que quanto chiclete já foi encontrado embaixo da igreja. Onde é que está a reverência dessa pessoa assistindo ao culto? Masca o chiclete, tira da boca e cola no fundo do assento. Já ouvi inúmeras reclamações disso. Isso é falta até de educação. O sujeito que cola o chiclete no assento da igreja, embaixo do assento da igreja, também faz no assento do ônibus. Faz em qualquer lugar, né? Talvez ele só não faça no celular dele, se for o caso, né? Por exemplo. Só... celular não, né? Então, o que está faltando? A educação para a reverência. Porque reverência, irmão, se aprende.
E se ensina, obviamente. Se não se ensinar a reverência, e se não começar um princípio de cobrar a reverência, lembrar aos irmãos que a hora é do culto, né? Que vamos começar o culto também, não é falar isso no ar quando está sendo gravado. Irmãos, vamos começar o culto, eu quero que os irmãos sejam atenciosos, porque está entregando sua própria igreja aí fora, né? Então, faz assim, oh, esse pessoal então só tem disciplina quando o pastor avisa que vai começar, né? É verdade. Isso é verdade. Isso é antes. É um perigo, viu, pastor? Um perigo é a internet. Meu Deus. Muita igreja está indo para fora porque os pastores ainda não acordaram, muitos não acordaram de que aquilo que ele fala entre quatro paredes vai para o mundo. Então, eles precisam também se E não pega policiar, mais. Depois que foi, não pega mais. não pega mais. Então, dê suas instruções à igreja fora do ambiente do culto para que no ambiente do culto tudo aconteça assim. Reverência. Eu estava falando de santificação. Santificação, santidade. Muita gente entende errado isso. Ah, mas santidade quer dizer que eu vou ter que ser santo. É santificação. Ah, irmão, não, eu sou um pobre pecador, eu não sou santo. Irmão, a igreja tem que saber o que é ser santo. Ser santo é ser separado, é não se misturar. A santificação consiste em quê? Levar-se uma vida que não comunga daquilo que é profano, daquilo que é do mundo. É isso que é santificação. Você participa das coisas do mundo, o seu prazer é estar entre as coisas lá do mundo, você vive ligado a essas coisas, você não está em santificação. Mas quando você, mas quando você se separa disso, oferecendo isso ao Senhor, não faço porque eu honro ao meu Senhor. Não vou porque eu honro ao meu Senhor. Isso é santificação. Não é viver uma vida monástica com a cara fechada, triste, acabrunhado, porque eu estou. Não, eu não vou viver num seminário nem no claustro. Cristo nos libertou para sermos livres, mas ser livre também é ser educado. É isso que a gente tem que defender e ensinar nas nossas igrejas. Que bom, pastor, que bênção, né? Então, nesse caso, a gente tem mesmo que aproveitar, e eu oro a Deus, né? Quero citar aqui, retomar um ponto que o senhor falou, apenas para a gente já ir caminhando para a conclusão desse nosso bate-papo. O senhor falou em um momento, né, dos mestres, dos doutores, que são tão poucos, né? Em muitos casos, são também desvalorizados, né? Até colocados de escanteio em muitos casos, né? Como o senhor bem citou, e isso é bem verdade. Eu acho até que esse seria um ponto para a gente discutir num próximo bate-papo sobre o aproveitamento do teólogo, nesse caso, de diferentes níveis de graduação no meio pentecostal clássico nosso, porque eu tenho críticas pesadas sobre isso. A gente não consegue, eu não consigo ver, apesar que eu tive notícias recentes, mas em muitos casos os teólogos criados na igreja, formados no pátio da igreja, não são aproveitados. Em alguns casos, eles nem recebem, por exemplo, uma classe de escola dominical, né, em muitos casos, né? Em outros casos, eles vão procurar fora, porque não tem o espaço, ele não pode produzir, não tem como escrever. O senhor sabe que é uma dificuldade, o senhor escreve bastante, eu tenho escrito um pouco menos, mas tenho escrito também, principalmente os artigos, graças a Deus, mas eu tenho produzido também materiais, né, como esse que a gente está fazendo e outros que estamos colocando conteúdos na internet.
No, então, mas no meu caso em específico, mas muitos meninos recém-formados, homens e mulheres recém-formados no pátio da igreja, nos seminários da igreja, que estão oferecidos pelas igrejas, nos bairros, né? Que a gente tem essa oportunidade. Ontem, por exemplo, eu recebi o e-mail lá no portal do núcleo do ETAD. O ETAD trouxe uma informação muito importante para a gente, vai disponibilizar o mestrado para a gente colocar nos núcleos, já que temos aqui o núcleo do ETAD, aqui uma sala, temos na nossa igreja o núcleo do ETAD, então concluído o ciclo de formação teológica, que é composto por 3, né, o 1, 2 e 3, aí a gente pode ingressar no mestrado, eu acho isso excelente, né? Aí, no meu pensamento, é excelente, mas em muitos casos, esse sujeito se forma, ele é preparado e vai para onde? Vai fazer o quê, pastor? Em muitos casos não faz, porque não tem, ele não consegue escrever, não pode dar aula, não pode montar um seminário, não pode fazer uma semana teológica. Há muitas igrejas, muitos pastores ainda enxergam com muita preocupação a formação teológica, o senhor sabe disso. Em muitos, né? Você tem uma igreja grande, sede, que o pastor lá está interessado, né? Que se tenha uma formação teológica. Precisamos ter aqui um grupo teológico e tal. Em muitos casos, não todos, mas mais para criar um simulacro de uma igreja em que investe nesse campo cultural, nesse campo acadêmico, mas muitas vezes não tem o projeto acadêmico. O que a gente vai fazer, não é, com os teólogos, com os formados, com os recém-formados? O que nós vamos fazer com eles? Nós não temos revista, não temos jornais, e a minha crítica é pesada sobre isso. O CPAD, eu não até hoje eu não vi, não tive conhecimento de que a nossa editora, que é tida como a nossa casa, essa é a fala, a nossa casa, tenha feito, por exemplo, um concurso, um edital para novos escritores, né, dos periódicos da igreja, seja a revista, seja as revistas Seara, a Escola Dominical, o Mensageiro da Paz. Não tenho essa informação, pode ter acontecido e eu estar desinformado sobre isso, então eu tenho uma crítica sobre essa questão, não é? Sobre o que fazer. Mas no meu pensamento em relação a isso, então eu acho que esse poderia ser o nosso próximo tema, pensar, desenvolver um assunto sobre esse, a gente pode trabalhar isso mais para frente, amadurecer essa ideia. Mas o senhor colocou isso muito bem, né? Quando o senhor disse, nós somos os mestres que passam pela mente, como o senhor disse, passam pela minha cabeça aqui, quer dizer, são poucos, né? E alguns casos esquecidos, né? Abandonados. Então, a minha colocação é essa. Nesse instante, pastor, como que a gente consegue resolver, pelo menos não resolver, é claro, mas apontar direções, né? Para quê? Para aquele irmão, aquele pastor novo, porque tem muita gente que é nova que está procurando o caminho, né? Está procurando o preparo. Como nós podemos auxiliar esse novo obreiro, esse pastor que está interessado em ajustar a liturgia da sua igreja, em definir a liturgia da sua igreja, né, da sua instituição? A liturgia pentecostal é uma, né? A gente não pode importar tudo dos movimentos neopentecostais. É claro, a gente precisa atualizar a virtualização. É uma atualização que a gente precisa fazer, não é? Mas a gente não tem que importar do tradicional, a gente não tem que importar do neopentecostal, a gente precisa ter definição. Eu digo isso na igreja que eu pastoreio, pela bondade de Deus. Gente, as pessoas precisam entrar aqui no nosso culto e saber o que nós somos. Saber o que é a nossa igreja. Ela não pode entrar aqui e saber, será que isso aqui é um templo judaico? Será que é uma igreja carismática católica? Será que é uma comunidade? Será que é uma congregação cristã no Brasil? Será que é uma sinagoga? Porque vai encontrar gente com kippá na cabeça? A liturgia do culto toda esquisita, toda desordenada? É uma feira, por exemplo, onde quem fala mais é um leilão, quem dá um glória a Deus mais alto recebe mais bênção, por exemplo. Acho que
como é que a gente pode apontar para essa nossa audiência um caminho, uma direção para que ele ajuste, defina a liturgia da sua própria igreja, da igreja que pastoreia, e não se perca nessa desordem toda que a gente comentou ao longo do nosso podcast aqui, do nosso bate-papo, pastor. Pois é, pastor. Creio eu que uma maneira de começar por o trem, os trilhos, né? Ou repor, não sei, levar os irmãos naquela igreja, naquela congregação, selecionar os irmãos que amam aprender. É o primeiro passo. Porque tem crente que não quer saber de aprender. Esse não vai servir para pôr na escola. Quem não quer aprender não vai para a escola. Né? Então, selecionar e oferecer a esses irmãos o preparo. Aí vai dizer assim, não, mas são tantas igrejas e ministérios assembleanos, que preparo é esse que seria dado? Primeira coisa, se uma igreja mantém ali fora a placa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, se manter essa placa, precisa conhecer o quê? A declaração de fé das Assembleias de Deus. Já editado, muita gente já conhece, muitos já leram, muitos já estudaram, e tudo quanto se fala em termos de culto assembleano está ali. Mas eles precisam conhecer. Primeiro passo é esse. É necessário que os irmãos conheçam a nossa denominação, conheçam a nossa igreja. Para quê? Para que eles possam afastar de si o que vem penetrando aí de fora. Senão não adianta. Quanto mais ignorante é o povo, mais influência de fora recebe. O Brasil é um exemplo disso. O próprio Brasil é um exemplo disso. Mas a igreja é uma coisa tirada desse meio. Eu sempre falo assim, crente precisa ser inteligente. E se não for, peça que Deus dá. Porque Tiago diz que manda buscar sabedoria, não é? Manda buscar sabedoria do alto. Então, crente que acha que não é inteligente, que não tem sabedoria, busque a Deus. Deus dá sabedoria e não lança em rosto. Está lá em Tiago. Então, vamos fazer isso. Vamos, cada igreja, cada dirigente, cada líder, buscar formar outros que possam ajudar a igreja. E outra coisa, a igreja precisa de um grande incentivo nas reuniões de estudo bíblico. Estudo bíblico não é uma coisa aleatória. Segunda-feira tem estudo bíblico. Vamos lá, o que vai ser? Não, o irmão me dá estudo bíblico aí. Aparece um irmão também despreparado, abre uma Bíblia, fala um monte de abobrinha sobre um texto lá, que às vezes não tem nada a ver, e diz que deu estudo bíblico. Não existe uma programação. Eu sei que você é fanático pela programação, pelos programas que devem ser construídos, mas em geral, nos nossos cultos chamados cultos de doutrina, os que não estão apegados a roupa e calçado e cabelo, estão falando bobagem doutrinária. Por quê? Porque não tem preparo. A igreja precisa de gente preparada. Tem que fazer isso, tem que reforçar os cultos de doutrina ou de estudo bíblico e escola dominical. Escola dominical bem preparada também. Porque não adianta, como já conversamos aqui, um excelente material didático e um péssimo e despreparado professor. Não vai. É isso. Esse é o caminho. Pastor, me permita acrescentar algo nessa fala do senhor, né? Eu tenho as reuniões de obreiro, todo último domingo do mês é ceia aqui na igreja. E a gente faz as reuniões, né? Nós fazemos as reuniões de obreiro, e nessas reuniões tem o estudo.
depois a gente almoça. Então, eu não abri mão. Nesse dia, esse dia, né, geralmente, é um dia bem corrido para nós, porque eu não abro mão da escola dominical, de jeito nenhum, em evento nenhum. É, então, a gente tem uma escola com um horário reduzido, depois a gente faz nossa reunião, depois almoço. Então, e aí à tarde, os irmãos vão para suas casas, depois voltam para o culto, que é o culto da ceia. Nesse instante, nesse momento, nesses dias, não estou fazendo. Desde setembro, acho, se eu não me engano, porque estamos fazendo o término do templo, a construção, né, o acabamento do templo, então não tá rebocando por dentro, o andar da cozinha, então não está dando para fazer. Mas a gente vai voltar com os nossos almoços. Isso a gente já faz há muitos anos, todos os meses, com exceção desse agora desses, né? Porque estamos trabalhando nessa questão. E eu senti necessidade, há um tempo atrás, desse preparo, de expor, de ensinar, de explicar para os irmãos a liturgia do culto, definir para eles o que é a igreja. E eu comecei a produção de um sermão, cada sermão com um título numa formatação de artigo, né, de um capítulo de um livro. Então eu primeiro falei sobre um panorama da igreja pentecostal no Brasil, definição do que é a igreja pentecostal, do que é pentecostal, neopentecostal, esclarecimento. Depois do culto, definição de culto, né? Então, a cada reunião deste ano, isso eu comecei acho que no dezembro do ano passado, eu não me lembro quando foi, eu vim criando esse texto e ensinando esse sermão, ensinando e escrevendo ele, de maneira que vai se tornando um capítulo de um livro. Então, fiz sobre a igreja pentecostal, fiz o primeiro sermão, depois sobre o que é o culto pentecostal, depois sobre o que é um obreiro no movimento pentecostal, depois sobre a liturgia, o que é definição de liturgia, esse tema que a gente está discorrendo aqui, sobre a liturgia, e aí fiz uma pequena definição sobre. É claro que isso ainda precisa ser melhor trabalhado, é claro, né? Sobre liturgia. Depois, sobre os elementos litúrgicos, cada um dos elementos litúrgicos que compõem o culto pentecostal. Então, a oração na chegada, a oração individual, a oração coletiva, o canto, né? O inário, a harpa cristã, as oportunidades, os departamentos ou ministérios, como algumas igrejas chamam. Então, eu fui discorrendo sobre isso, sobre a importância, sobre a participação, quando foi inserido na igreja, qual a função, objetivos e tudo mais, sobre as oportunidades avulsas, a oferta, o momento da oferta, da oração, dos avisos. Meu Deus do céu, pastor, os avisos. Quais são os avisos que a gente tem aí mesmo, né? Por exemplo, os bilhetinhos que vão para o púlpito, né? Que vão para o púlpito, Então eu fui discorrendo sobre isso. Devo estar, acho que eu não me lembro qual agora o ponto, eu teria que abrir outro arquivo aqui, mas o último que falei, se eu não estou enganado, foi sobre a leitura e a leitura oficial, e a pregação da palavra, porque eu fiz um capítulo sobre isso também, né? Escrevi sobre isso e ensino. Então, cada culto, cada reunião é um ensino sobre essa importância, de modo que quando eu concluir, vai se tornar, pelo menos para a instituição onde sirvo a Deus, um manual que eu pretendo compilar num livro e entregar para todos aqueles que são candidatos, né, ao ministério. Olha, então você precisa instruir isso. Além do que, eu também estou aproveitando a tecnologia que a gente tem disponível hoje e gravando, porque vão se tornar também, posteriormente, videoaulas. Até faço um convite para o senhor, depois que eu tiver mais, com esse trabalho, tiver mais encorpado, para o senhor fazer parte dele também. O senhor, não tanto quanto só revisar, mas também contribuir
para que ele ganhe esse corpo e se torne, por exemplo, um manual, nesse sentido de formação, de preparação. Por incrível que pareça, eu trouxe esse assunto agora e exatamente encaixei nesse ponto, porque o senhor falou da declaração de fé da Assembleia de Deus. Eu ensinei desde que voltou a pandemia, quando nós voltamos, né, aos cultos presenciais, eu voltei com a declaração de fé e nós pregamos a todos os capítulos, os 23 ou 24 capítulos, se eu não me engano, 22, 23, não me lembro exatamente, da declaração de fé em todos os cultos de ensino. E incentivei os irmãos que comprassem sua declaração. É um livro barato, né, que a gente pode ter, e a gente estudou todos eles. Mas nesse campo da liturgia do culto, eu senti essa necessidade, e foi aí que me veio a ideia de produzir esse trabalho para a igreja, com o intuito de apoiar a igreja onde pastoreio, e foi bom que esse dia até mandei para um obreiro da Comadesp, que colocou no grupo lá, colocou assim, alguém tem algum material que possa ser útil para a gente dar treinamento para os obreiros sobre a Assembleia de Deus? Eu falei, estou produzindo um para mim, é um esqueleto, tá um Frankenstein ainda, tá um monstro ainda, né? Porque você tá fazendo um ponto aqui, outro ali, outro acolá, mas se for útil para o senhor, aí mandei para ele. Ele leu, falou, pastor, interessante, né? Gostei bastante dessa ideia e tal. Mas eu convido o senhor para depois que eu der mais uma encorpada, tanto para o senhor ler, mas também acrescentar vasto o conhecimento que o senhor tem, a experiência e tudo mais, o senhor tem percepções que nós já conversamos aqui, que são são úteis e importantes para a gente colocar num trabalho desse como treinamento. Eu quis trazer esse ponto exatamente porque o senhor colocou aí a declaração de fé, e esse é um trabalho que estou fazendo aqui na igreja, não é? E depois, eu acho que também é um caminho para aquelas pessoas que querem, assim como eu, né? Que o obreiro seja bem posicionado, que ele saiba se posicionar diante da igreja, num culto que está indo para a rede social, né? Num culto de apresentação, que recebe convidados, né? Enfim, que ele saiba se posicionar diante de qualquer situação, pastor. Essa é a contribuição que eu quis fazer nesse ponto, ok? Absolutamente válida, absolutamente válida. O que nós precisamos, então? Resumindo, precisamos de instrução na igreja. Instrução. Agora, só pode haver instrução se houver alguém instruído para instruir, não é? É. Senão não pode haver. O que tem acontecido em muitos lugares? Dizem que há instrução dada por quem não é instruído. E aí estraga tudo. Aí estraga tudo. Aí é um problema. E aí há permissão para que na igreja entrem todas as coisas que não interessam ao Evangelho de Cristo, certo? Não interessam, entra, como a gente começou falando hoje, o espalhafato, né? O ser espalhafatoso no culto, isso é irreverência. Se a gente fosse fazer um levantamento, pastor, de tudo quanto é irreverência tudo quanto é irreverência no momento do culto, na igreja, nós teríamos uma lista muito grande de irreverência. Agora, alguns vão pensar que, olha a sugestão para engessar os crentes. Não, não é nada disso. É ensinar a serem comportados. A rainha de Sabá ficou encantada com o quê? Com a disciplina, com a reverência que ela viu dos servos de Salomão e também daqueles que frequentavam lá o templo. Não é? A reverência, o cuidado, o assentar e o levantar. Se a gente for falar no assentar e no levantar na nossa igreja, Meu barbaridade. Deus! Meu Né? Deus! E, às vezes eu me tomo por uma pessoa um pouquinho implicante,
Às vezes até a Silvana fala para mim, não, mas às vezes você é muito exigente, você é implicante, às vezes as pessoas podem não gostar. Tudo bem, talvez às vezes eu exagere na maneira de falar, mas não no assunto. Tem que ser tratado, tem que ser falado, tem que ser visto. Então, nós estamos aqui, com a graça de Deus, trabalhando e prosseguindo. Amém. Trabalhar com o irmão nesses assuntos, para mim, é uma alegria, é uma satisfação, é um prazer enorme. Eu dou graças a Deus por ter essa possibilidade de dialogar tantas coisas importantes com o irmão. Amém. Glória a Deus. Pastor, muito bem, então a gente vai finalizar por aqui, depois de um bate-papo tão gostoso como esse, instrutivo, né? Orientador, que nos trouxe muita muitas orientações, definições, enfim, de termos, nos posiciona. Quero agradecer ao senhor, agradecer à nossa audiência, que obviamente nos acompanha até esse momento. Muito obrigado a todos vocês. E se inscrevam no canal, que antes de finalizar, também quero pedir a você se inscreva no nosso canal. Nós vimos a necessidade de fazer esse bate-papo, de produzir um canal com esse conteúdo, com esse cunho, com esse viés de instrução, de compartilhamento de ideias, de trocar informações, de apontar livros, por exemplo. Então, se inscreva no nosso canal, artigosteológico.com.br, se inscreva no canal do Pastor Isaldil, que ele vai nos colocar. O senhor falou que criou um canal, o senhor tem um canal ou vai disponibilizar o canal, né? Me lembro disso, mas o senhor me passa aqui os dados dele para eu colocar aqui na nossa. No nosso no vídeo, né? Se inscrevam no canal do Pastor Isaldil, no blog do Pastor Isaldil, visite o blog do Pastor Isaldil, que é muitíssimo badalado, graças a Deus, badalado no sentido de bem, de visitado, de bem articulado, atualizado constantemente, é esse o sentido que eu disse de badalado. Visitem também os nossos perfis na rede social. Pastor Isaldil, queria que o senhor agradecesse o povo, passasse o endereço das suas redes sociais para a nossa audiência e já fizesse suas considerações finais também. Muito bem. Eu, eu tenho uma secretária importantíssima aqui para o meu trabalho, que é a Silvana, né? A irmã Silvana é uma bênção. Aliás, a irmã Silvana é uma bênção tão grande que no domingo passado, não é? Nós, no culto, falamos a respeito do Novembro Azul e ela deu um testemunho a respeito da cura que eu recebi da parte de Deus e foi uma coisa sensacional, que eu não sabia que a irmã Silvana fala também. O pastor já deu a ela o título de pregadora. Aí, tá vendo? Muito bem. Mas, independentemente de falar bem, ela é a minha mão na internet, porque eu sou uma negação nesse aspecto. Tenho dificuldade mesmo. Mas ela me ajuda. Eu vou pedir a ela que passe para o senhor, então, esses dados que eu Das tenho redes de internet, sociais. redes sociais, eu vou pedir a ela que passe para o irmão isso, ela vai passar E aí eu coloco e no vídeo, pastor, tá? tudo bem. Ela vai te mandar, então, isso aí. Ok? Ok, Muito pastor. bem. Resultado de tudo isso: satisfação em podermos trabalhar na obra do Senhor. Isso que nós estamos fazendo é o quê? É trabalho na obra Trabalho. do Mestre. Trabalho na obra do Mestre. Quem nos ouve, entenda isso. Aqui não estão dois pastores simplesmente conversando, dialogando, mas estamos propondo coisas para o trabalho na obra do Senhor. Então, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que cada um que ouve a nossa palestra, a nossa conversa a respeito dos assuntos, extraia disso algo de bom. Para quê? Para aquilo que oferece ao Senhor nosso Deus.
porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E é por isso que nós trabalhamos. Realmente, nós somos interessados na obra do Mestre e Ele sempre há de nos ajudar nesse aspecto. Amém, pastor? Amém, Muito obrigado pastor. pela oportunidade, viu? Deus abençoe o senhor, Deus abençoe toda a nossa audiência. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal, artigosteológicos.com.br, visite o nosso site também, artigosteológico.tel.br, dê aí o seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Exaldil, Deus abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo programa, para a glória de Deus. Amém, pastor. Obrigado. Um abraço. Uma boa continuidade de semana aí no trabalho do Senhor, porque eu sei que tem muito trabalho daqui até domingo, tem muita coisa para ver ainda. Muita E coisa para fazer, né? Graças a Deus, Deus. um abraço. A gente vai se ver melhor aí. Tá Amém, bom? pastor. Deus abençoe. Paz do Senhor.